Olha, a Prefeitura de Caicó, por meio da Comissão Permanente de Licitação, formalizou o contrato número 31/2025 com a empresa M Construções e Serviços Limitada para a prestação de serviços de limpeza urbana no município de Caicó. O contrato, oriundo do pregão eletrônico 031/2025, tem vigência de 23 de maio deste ano a 23 de maio do próximo ano, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. O valor total do contrato é de R$ 3.588.000, que contempla a coleta e transporte regular de resíduos sólidos domiciliares, utilizando caminhões compactadores com capacidade mínima de 15 metros cúbicos. A empresa contratada também será responsável pelo fornecimento, implantação, limpeza e manutenção de 50 contêineres em polietileno de alta densidade distribuídos em diversos pontos de Caicó. Além da coleta diária e transporte dos resíduos até o lixão municipal, a empresa contratada deve operar um total de 6 veículos, 4 na atividade diurna e 2 no período noturno, todos com até 3 anos de fabricação, equipados com monitoramento por GPS para controle em tempo real dos itinerários, rotas, horários e quilometragem. A manutenção desses veículos, incluindo reparos e conservação, é responsabilidade exclusiva da empresa contratada, garantindo a operação eficiente e segura dos serviços. Em casos de vias de difícil acesso, a coleta poderá ser realizada manualmente pelos coletores, que devem estar uniformizados e equipados com todos os EPIs, equipamentos de proteção individual necessários. O contrato estabelece também rígidas regras para divulgação prévia de qualquer alteração nos horários e rotas com comunicação à população feita pela própria contratada. A empresa deverá cumprir todas as normas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, além de garantir a execução dos serviços. É vedado o uso de mão de obra menor de 18 anos para trabalhos insalubres ou noturnos, bem como o consumo de bebidas alcoólicas durante o expediente. O transporte dos resíduos deverá ser feito prioritariamente para o lixão municipal ou, futuramente, para o aterro sanitário, que deverá ser formalizado respeitando as distâncias estipuladas, e a empresa deve ainda garantir a limpeza de eventuais resíduos que caírem durante o processo de coleta nas vias públicas. E ontem nós cobramos aqui no nosso programa, mais explicações por parte do município com relação à contratação dessa empresa, e a gente recebe hoje aqui nos estúdios o Washington Medeiros, ele que é o presidente da comissão de licitação, e o Tiago Gleidson, que é o pregoeiro. Washington, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, nosso colega Tiago Gleidson aqui, todos os ouvintes da rádio. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar minha satisfação, de poder hoje estar presente aqui junto do nosso colega, como representantes da comissão de licitação do nosso município, para esclarecer à população tal situação desse processo de contratação, nesse meio tão importante de comunicação que é essa rádio, que sempre esclarece todas as dúvidas da população. Tiago, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Márcio, bom dia ao meu amigo Washington, bom dia, Geraldo e todos os ouvintes. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de explanarmos aqui e esclarecer essa situação dessa contratação. Washington, quando é que surgiu a necessidade do município contratar essa empresa terceirizada? Marcos, antes de mais nada, eu gostaria até de pedir uma licença aqui a você para explicar um pouco do que seja licitação, certo? Porque sempre é um tema bem polêmico e muito tratado em determinadas situações. E aí, a licitação nada mais é do que um processo administrativo formal, por meio do qual a administração pública, de forma justificada, escolhe uma proposta mais vantajosa para ela, dentro dos parâmetros que foram colocados nas suas necessidades, dentro do edital, termo de referência. Dentro da licitação, existem várias fases, Existe a fase preparatória, existe a fase de divulgação do edital, existe a fase de apresentação de lances e ofertas de preço, a de julgamento, a habilitação, a fase recursal e por fim a fase homologatória. Dentro do processo de licitação,
dentro da fase, a fase inicial do processo, existe esse levantamento da necessidade, né, da secretaria responsável pela licitação, que levanta todas as estatísticas para o serviço ser um serviço completo, né, para atender de forma completa a necessidade da secretaria. E aí a gente sabe, né, todo mundo sabe, é notório isso, né, nós que somos moradores de Caicó, a gente sabe a dificuldade que o município enfrenta para regular essa coleta de lixo, né, seja porque os veículos, vez por outra, precisam de manutenção urgente e acabam quebrando, seja pela situação de que nossa cidade hoje é uma cidade que já está num tamanho já considerável, né? E a gente sabe que o serviço de coleta de lixo é um serviço muito importante, que não pode parar de jeito nenhum. E também, diante da complexidade que o município tem, por exemplo, para fazer essas manutenções, já que a administração pública ela não pode pagar nada do próprio bolso, né? Ela tem que fazer um processo de licitação, tem que fazer uma contratação de uma empresa para poder prestar os serviços. E aí, quando, por exemplo, um veículo desse quebra, a gente precisa imediatamente ter essa empresa contratada, e a gente não consegue fazer isso de forma célere para retornar o serviço, vamos supor, no dia seguinte, né? E aí, diante dessa situação, né, a secretaria, juntamente com o prefeito Dr. Tadeu, levantou essa possibilidade de contratar a empresa, né, para auxiliar, né, aumentar ainda mais, né, o serviço de coleta de lixo e de forma rápida, mais econômica para o município, e que atendesse às demandas da população, certo? E como é que você chegou aí à empresa M Construções e Serviços Limitada? Pronto. Quer falar? Isso. Marcos, primeiramente houve a publicação do edital, né, depois de levantar todas as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A licitação ocorreu no dia 6, iniciou no dia 6 desse mês de maio. Isso, 6 do mês de maio. Houve a fase de lance, houve 10 empresas participantes. A empresa que ganhou realmente foi uma empresa Plano A, só que ela não apresentou a documentação correta, foi desclassificada. Ela tinha ganhado com uma proposta de R$500 abaixo dessa proposta que a MB Limpezas ganhou. Foi desclassificada. 8 empresas não conseguiram cobrir o lance da empresa MB. Então a empresa apresentou toda a documentação correta, inclusive apresentou um grande acervo técnico de limpeza de outros municípios que ela faz. Ela tem um know-how muito grande. Ela foi habilitada, passou a fase recursal, passou a fase de julgamento da proposta, né? Aí foi aceita a proposta, passou a fase de habilitação, foi habilitada, houve a fase recursal, passou a fase recursal também, e houve a homologação e a assinatura do contrato. E no caso a empresa já está em operação aqui em Caicó? Fiquei sabendo que hoje ela iniciou os serviços. Agora, Washington, o questionamento de muitas pessoas por que o município de Caicó, ao invés de contratar, né, terceirizar, não comprou esses veículos para ficar para a nossa frota? Economicamente falando, seria mais viável, no caso, alugar esses veículos? No caso, Marcos, é bem importante destacar, né, com relação a isso, né, para a gente falar mais precisamente na economia do município, certo? O serviço que aqui está sendo tratado não é único e exclusivamente o serviço de locação de veículo para a coleta de lixo, né? A gente tem, como você mesmo falou, a gente vai ter as rotas, né? Quatro carros disponíveis pela manhã a mais, né? 2 disponíveis à noite. A empresa, ela também vai fornecer os motoristas, né, desses veículos, fornecerá um fiscal também, né, junto com o fiscal da prefeitura, e fornecerá toda a mão de obra administrativa disponibilizada, né? Além disso, existe também o fornecimento, porque esse serviço é um serviço completo, né? Eu estou falando de forma global. E aí fornecerá ainda uma picape leve para fazer essa fiscalização no município. E como você mesmo falou, são 50 containers, né? Containers de 700 litros e de 1.000 litros. 25 de 700, 25 de 1.000, né? Para otimizar a coleta de lixo, né? Para, vamos supor, naqueles cantos que existem pessoas que colocam lixo
para a coleta, né, que é onde fica aquele amontoado de lixo, né, para que esses contêineres eles sejam colocados nesses pontos estratégicos para que o município não fique com esses lixos expostos, né, causando transtorno à população. Além disso, é muito importante destacar também que é de responsabilidade da empresa a manutenção do veículo, né? Ou seja, o veículo quebrou, ela tem a obrigação imediata de substituir esse veículo, ou então de reparar qualquer situação dele, mas que ele tem que operar da forma que a gente contratou, e também o combustível desse veículo, né? Porque hoje em dia a gente do município, a gente sente essa dificuldade também com relação de abastecimento. Então quer dizer que a empresa, no caso, ela vai se responsabilizar pelo combustível, né, gasto pelos 6 veículos todos os dias, é isso? Perfeitamente. E qualquer quebra, conserto que precise, quem vai bancar é a empresa contratada? Perfeitamente. E a obrigação é que seja feita a substituição imediata. Né, imediata. Enquanto o carro vai ser consertado, a empresa já fornece outro. Perfeitamente. Já. Porque a ideia é justamente essa, a gente não prejudicar, né, a continuidade do serviço público, né, que é um serviço público importante e que a gente sente essa necessidade de cada dia aumentar ainda mais o serviço. Então, para que o ouvinte possa entender, pelo que eu entendi aqui, se eu estiver equivocado, me corrija, o único compromisso do município vai ser pagar o contrato à empresa, não é isso? Isso, fiscalizar, né, a prestação do serviço, primeiramente, e estando tudo ok, pagar, né? Então a única despesa que o município terá com a empresa, com esse serviço, é os R$3.588.000? Isso, será um serviço que ele é pago de forma mensal, né? E no final, né, com o levantamento dos 12 meses, chegará a esse valor de 3 milhões... só deixa eu 588 mil. 588 mil, isso que dá R$299 mil por mês. Perfeito. Por 6 caminhões. Perfeito. Agora a pergunta que não quer calar: se o município fosse comprar e fosse manter, né, esses caminhões, você tem ideia de quanto é que seria esse gasto ou não? Assim, esses caminhões, né, por exemplo, se o município hoje fosse comprar ele novo, né, um caminhão desse ele gira em torno de 500 mil a 700 mil reais, né? Só para comprar o veículo? Só para comprar o veículo. E aí é imprescindível também, só retornando um pouquinho aqui para que nossa população entenda, além disso tudo, né, que eu falei aqui, que é o global do serviço, a empresa também ela se responsabiliza pelos encargos trabalhistas do pessoal que está aqui trabalhando, certo? Esse pessoal aqui ligado à empresa. Então, assim, isso aí também tira um pouco do município esse encargo, né? E aí, de maneira geral, por exemplo, um caminhão que gira em torno de 500 mil a 700 mil reais, né? A gente, se fosse para comprar, o município hoje, eu acredito que seria uma grande dificuldade, né? Principalmente por questão de disponibilização de recursos, né, imediatos assim para comprar à vista esses veículos, e também a dificuldade que a gente sente de, por exemplo, ter empresas especializadas aqui na nossa região que possa fornecer um serviço de manutenção, né, que é uma manutenção no veículo desse, não é qualquer oficina que faça, né? Existe uma empresa específica, né, com trabalho no mercado, para poder fazer uma reparação rápida e coerente, tudo bem direitinho. Só mais uma. Se o Tiago quiser falar, pode ficar à vontade aqui, viu, Tiago? Só dá o toquezinho aí. Além, esses 6 veículos, eles substituirão a frota antiga ou serão extras a mais? Nós vamos ter a frota antiga também circulando, além da nova? Sim, haverá a frota antiga junto desses novos carros. E essa frota antiga, quem vai se responsabilizar são os funcionários normais do município? Isso, perfeito. E esses veículos novos, quem vai se responsabilizar em operar são os da empresa? Isso, perfeito. Você tem ideia hoje quantos carros nós teremos aqui em Caicó circulando? São 6. 6 novos? Não. São 4 novos e 2 do município. 4 novos, mas eu entendi que o contrato aqui seriam 6 veículos novos, ou não? Não, é o seguinte, eles vão disponibilizar os 4 veículos, mas assim, eles têm que garantir que os 4 diuturnamente eles estejam funcionando, e à noite, 2 desses podem funcionar à noite também, sabe? Mas a obrigação da empresa é fornecer 4 rotas de veículos coletores pela manhã, ou seja, manhã e tarde, diuturnamente, e 2
à noite, né? Até meia-noite. Geraldinho, alguma pergunta? Minha pergunta era exatamente essa, o que iria acontecer tanto com a frota antiga, se a prefeitura iria, enfim, dar alguma manutenção antes de voltar, ou se esses carros iriam ser encostados e ficar só essa outra frota, e também as pessoas os funcionários da prefeitura que já fazem a coleta, o que é que vai acontecer com eles? O serviço vai continuar da mesma forma, né? A ideia é que haja uma ampliação da oferta do serviço, né? Para que a gente tenha as rotas todas direitinho, assim, nos dias programados, né? Eu conversei ontem com o secretário de Infraestrutura, Pedro, né? Que é muito importante destacar que a gente está aqui explicando a questão do processo de licitação, né? Mas a secretaria responsável mesmo é a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, né? Que ela que vai programar toda essa questão da logística, tanto da distribuição desses contêineres, como também o calendário, tudo direitinho. E aí o que foi que Pedro me passou? Pedro destacou que atualmente, né, o município, ele no prazo dos próximos 15 dias, né, haverá um mutirão para fazer uma limpeza urbana, né, um mutirão de limpeza urbana. E durante esse período o município já vai estar trabalhando num calendário específico para divulgação ampla à população, para a população ficar ciente, né, quais são os dias, quais são os horários, né. A coleta de lixo em Caicó hoje, ela funciona de segunda a sábado, né, e aí dessa forma o município, junto com a secretaria responsável, ela vai fazer esse levantamento, né, nos próximos 15 dias para divulgar o calendário, o novo calendário, né, a nova programação de coleta de lixo nos bairros do município. Porém, haverá um mutirão, né, para uma limpeza urbana mais específica, né, já que a gente está percebendo alguns questionamentos da população, e aí esse mutirão será feito. Tem aliás, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vou fazer aqui, vocês respondem, né? Mais de 3 milhões por ano daria para comprar cada ano pelo menos 3 veículos de lixo, e ainda sobra muito dinheiro para manutenção. Vocês concordam com isso, Tiago e Washington? Assim, depende, porque não é só os veículos, é igual o companheiro Washington falou aqui, existe também a questão do combustível, de todos os encargos sociais e trabalhistas dos funcionários. E como o Washington falou, o município ele não dispõe de recurso imediato para a compra de 3 veículos, igual ele falou. Então, por isso, a prestação do serviço de forma pagamento mensal é uma forma de parcelamento desse recurso. Então, o município não dispõe desse recurso imediato para a compra. E não impede que o município viabilize aí, ao final do contrato, comprar veículos, não é isso? Perfeitamente. Isso mesmo. Bom dia, seria muito bom se a secretaria divulgasse o dia que o carro do lixo vai passar nos bairros. Isso é com o município ou com a empresa que ganhou a licitação? Não, isso aí, já, como eu falei, né, já está sendo trabalhado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, né, por meio do secretário Pedro. A princípio, na informação que a gente tem, é que como os carros chegaram, né, a empresa vai começar a operar, será feito nos próximos 15 dias esse mutirão para limpeza urbana, e o município vai divulgar esse calendário, né, bem direitinho, com os horários específicos e bairros para informar a população acerca desse serviço de coleta de lixo. Tem mais perguntas? Pergunte se na licitação em questão existiu o estudo técnico preliminar. Sim. O que é o ETP? O ETP é um documento, né, que foi implementado pela nova lei de licitações, né, a 14.133/2021. Né, o nosso município, quando a gente começou a trabalhar, a gente ainda utilizava a antiga lei de licitações, ou seja, não tinha o ETP, mas Dr. Tadeu, né, junto com toda a equipe técnica, viabilizou a implementação da nova lei de licitação no nosso município, né, a modernização das normas municipais atinentes à licitação e contrato. E aí o ETP é um documento que ele traz todo o estudo, né, do serviço, né, tudo que está sendo demandado ali, toda a necessidade da secretaria, a questão do levantamento de mercado, que é muito importante, né, porque o levantamento de mercado observa todas as opções que existem no mercado para suprir aquela necessidade do município. Além do mais, o ETP ele também traz questões técnicas, né, o que é que a gente precisa observar, né, de forma técnica
para que a empresa ela seja contratada no âmbito do município, né? Especificamente com relação a esse serviço de coleta de lixo, existem questões ambientais, de licenças ambientais, então a gente tem que estar sempre atendendo a essas questões para que não haja nenhum problema e que o município venha a ser prejudicado posteriormente. Outra pergunta, quem foi nomeado fiscal deste contrato? Quem vai fiscalizar o contrato? A Secretaria de Infraestrutura, ela nomeia, né, o fiscal responsável que está diretamente ligado à prestação do serviço, né? Eu, particularmente, como eu não faço parte exclusivamente da Secretaria de Infraestrutura, eu não sei nomear o servidor responsável, mas a Secretaria, né, como é de praxe em todos os contratos, ela faz a nomeação do servidor ligado à prestação do serviço. Outra pergunta, queria saber se caso a empresa descumprir o que esteja no contrato, qual a punição para a empresa? Então, Marcos, para esclarecer, né, tanto a vocês quanto a nossos ouvintes, existem diversas sanções administrativas e até questões que possam vir ao plano judicial, né? As sanções administrativas tem diversas, né? Tem questão de multa, tem questão de responsabilização, inclusive, né, de rescisão do contrato. Então, assim, a fiscalização do contrato será feita de forma muito coerente e em caso de qualquer quebra contratual, qualquer deslize da empresa, né, o município vai notificar e vai buscar a responsabilização da empresa, seja por meio de aplicação de sanção administrativa ou até mesmo aplicação de questões judiciais. Outra pergunta do nosso ouvinte, como é que ficam os trabalhadores da prefeitura na coleta de lixo? Vão continuar trabalhando normalmente, né? Vão continuar trabalhando normalmente, perfeitamente. Tem mais perguntas. Por que a empresa tem lucro com esse contrato e a prefeitura tem prejuízo? Falta de gerência? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Na verdade, não é que a prefeitura tenha o prejuízo, né? A gente tem que pensar assim, de forma global, né? Se a prefeitura hoje fosse disponibilizar, vamos supor, se a prefeitura fosse comprar um veículo, né? Ela ia ter que disponibilizar o pessoal especializado para operar o veículo, tudo direitinho, ia ter que abastecer esse veículo. E aí eu destaco aqui para vocês que, por exemplo, a gente é notório que no nosso combustível é um combustível que está muito caro, e aí esses veículos vão estar operando diuturnamente, né, até a noite, até a madrugada. E a gente sabe que para manter um veículo desse funcionando é um valor muito alto, né? É um encargo muito, muito duro para um município. E aí a gente entende, né, de forma bem serena, que há, na verdade, o respeito ao princípio da economicidade, né? Que o município está economizando com essa situação. E aí eu até abro um parênteses aqui, Marcos, para esclarecer. Por exemplo, né, que eu iniciei, mas lá no começo da minha fala, mas não expliquei a fundo, né? A questão da fase preparatória, existe também a questão do levantamento de preços de mercado, né? E aí é feito um levantamento com empresas que são do ramo, né, específico do objeto da licitação, nesse caso, limpeza urbana, e é feito esse levantamento para observar a questão dos valores do mercado, né? O que é que o mercado, qual é o valor do serviço que ele oferece? E aí é interessante destacar também que todo o processo de licitação, nessa pesquisa de preço, a gente faz o levantamento das pesquisas e faz uma média. E essa média, ela serve de referência para quem está organizando a licitação, né? Se for o pregoeiro, no pregão, ou então o agente de contratação na concorrência. E aí, essa média de preço, dessa pesquisa de preço, desse processo específico, ela girava no valor unitário mensal de R$ 432.531,06. Isso para manter o veículo? Não, isso o serviço global, sim, né? Entendi. Esse mesmo serviço. O serviço que o município contratou por 299 mil, né, mensal. No mercado, né, o nosso levantamento de mercado, na nossa pesquisa de preço, nós observamos que o valor mensal estava de R$ 432 mil, ou seja, após o processo de licitação, né, iniciada a fase de lance, que existe a disputa de preço, que a gente chama, o valor diminuiu consideravelmente, ou seja,
há uma economicidade para o município, porque dentro desse valor está englobado tudo isso que a gente falou, né? Manutenção, combustível, disponibilização de pessoal técnico especializado, o próprio veículo, né? Para poder fazer o prestação de serviço. Ou seja, para o município hoje manter com recursos próprios 6 veículos operando diariamente gastaria quase R$500 mil, é isso? Isso. E hoje, através dessa licitação, ele vai gastar 299 mil. É isso que você quer dizer, então? Isso, perfeitamente. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Hoje a chance do ouvinte tirar as dúvidas com relação a esse contrato aí, né, da limpeza pública do município de Caicó. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Uma dúvida que me surgiu agora. Essas pessoas dessa empresa serão pessoas aqui de Caicó, que será gerado emprego para a população de Caicó? E Tiago Yoshi, pode responder sobre isso? Bom, essa questão do pessoal fica a cargo da empresa contratar o pessoal. Se a empresa achar melhor contratar o pessoal de Caicó, aí a gente não tem essa obrigação da empresa contratar. Mas é claro que ela vai contratar mão de obra especializada, né? Isso, ela vai ter que contratar mão de obra especializada. Motoristas que sejam capazes de operar os equipamentos. Se aqui em Caicó houver disponível no mercado, eu acredito que a empresa procure o pessoal aqui de Caicó, pois fica inviável de vir pessoal de fora para vir prestar o serviço aqui em Caicó. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Eu perdi o começo. Eu gostaria de saber se a empresa tem 4 carros alocados, carro 4 coletor de lixo. E o rapaz falou, se quebrar imediatamente eles têm que colocar outro. Essa empresa é de onde? De imediato eles vão ter como colocar outro carro aqui em Caicó para recolher esse lixo? É minha pergunta aqui, José Silva. Quem pode responder? Marcos, a empresa é de Parnamirim. E como eu falei, ela é uma grande empresa. Ela não é nem uma microempresa, nem uma empresa de pequeno porte. Ela é uma grande empresa que presta serviço em vários municípios, inclusive em Guarulhos, em São Paulo, cidades grandes. Então a empresa ela é uma empresa de grande porte. Ela tem que ter a obrigação de substituir o veículo. Ela tem que se virar, dar o jeito dela, né? Isso, quebrou um carro pelo contrato, tem que substituir. Tem horas para substituir? Imediatamente, 24 horas. Tem que colocar um novo carro em operação. Um novo carro, isso. É isso? Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Faço uma pergunta aí a ele, o seguinte. Por que tem bairros que o carro do lixo não anda todas as ruas? Se depois dessa renovação aí, se vai andar. E outra coisa, a frota antiga da prefeitura, é essa empresa aí que vai bancar ou continuará sendo o município? O que eu vejo é que não vai haver muita mudança não. Tem muitos bairros em Caicó que os carros do lixo não passam em todas as ruas, né? Aí não tem o que o pessoal fazer com o lixo. Nas ruas inacessíveis, como é que fica essa questão? O contrato reza alguma coisa com relação a isso? A questão do serviço, né, é para ser cumprida de forma efetiva, né? Então a gente entende que, embora existam algumas ruas inacessíveis, as pessoas que estão diretamente ligadas à coleta de lixo, elas farão, né, vamos dizer, essa separação para otimizar a coleta, né? Buscar esse lixo que esteja ali naquele canto inacessível para viabilizar que o carro ele possa coletar, né, em um ponto estratégico. Então, assim, a ideia do município é de fato ser efetivo, né? Que de fato seja a coleta realizada direitinho em todas as ruas, né? Independentemente se for local inacessível ou não. E a empresa chegou justamente para somar esses esforços ao município, né? Como a gente já falou, a frota municipal ela vai permanecer operando, né? Só que o município é quem vai se responsabilizar por questão de manutenção. Da frota dele, Da né? frota dele, isso. E aí, a nossa ideia, né, quanto no âmbito do município, é justamente trazer efetividade para essas dificuldades, né, que a gente encontra. Por exemplo, essa que o ouvinte acabou de destacar, né, que em ruas inacessíveis, geralmente o carro não consegue chegar, mas nesse caso específico, né, a gente entende que a empresa, né, junto com os fiscais do município, vai estar cobrando para essas empresas, essa empresa, na verdade, ela coletar o lixo nesses locais também. Então vamos só reforçar aqui, Tiago, que o município ele vai se responsabilizar por manter a frota dele, né, que já era dele, inclusive, são 2 carros, é isso? 2?
2 carros hoje atualmente. Não sei se possui algum que está Mas quebrado. que está em operação, né? São 2 Isso. carros, né? E a empresa, MB, ela vai se responsabilizar por manter a frota dela. Correto. Cada um no seu quadrado, não é isso? Perfeito. Só um complemento aqui para falar do meu amigo Washington. Nessas ruas inacessíveis também tem a questão do container que a empresa vai disponibilizar. Isso. A empresa ela pode colocar, junto com a Secretaria de Infraestrutura, que vai ser distribuído em pontos estratégicos, vai colocar o container no acesso mais próximo. Se a rua realmente for inacessível, que o veículo não passe, isso seria um ponto estratégico para colocar containers no acesso mais próximo, para poder regular essa coleta do lixo. Outra carência aqui em Caicó é essa questão de podas de árvore, né? Por exemplo, a destinação correta dessas podas, né? Onde deixar, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, as pessoas descartam as podas nas esquinas. A empresa ela vai recolher essas podas também? Existe alguma coisa no contrato com relação a isso ou não? Marcos, aí eu não sei dizer se ela vai recolher ou se a Secretaria de Infraestrutura é quem vai saber explicar corretamente como é que vai ser distribuída essa questão do serviço. No caso é só de para podas. lixos domiciliares, não é isso? A princípio é só para lixos A princípio, domiciliares. só Tá ali. E, Ok. Marcos, Pois não, Geraldinho. só para deixar claro também, quem vai coordenar todo esse serviço é a Secretaria de Infraestrutura, é isso? Perfeitamente. O município não abre mão de comandar esse processo, né? Não, de jeito nenhum. Eu pergunto isso porque, por exemplo, como vocês falaram aí, a possibilidade da empresa de colocar containers. Então, é importante Não, ser não é coordenado possibilidade, isso, né? é real. É Tá no real, contrato, mas inclusive, aí, né? veja, coloca o container, aí evidentemente que as pessoas vão colocar o lixo, né? E se não recolhe, aí fica aquele lixo espalhado, enfim. Então, eu espero, pelo menos a população espera, que a empresa, junto com a secretaria, recolha o container como lixo, né? E até Para que não vira um lixão perto do container, né? Isso, é interessante destacar que esse container específico, ele tem um sistema próprio que o carro, ele chega, né, e o carro mesmo coleta, né, ele pluga lá no container e ele coleta o lixo. Sim. A equipe de licitação da Prefeitura de Caicó viu a vida pregressa da empresa? Se tem problemas de cumprimento de contratos antigos ou não? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Pronto, a gente analisou toda a documentação da empresa. Inclusive na certidão consolidada do Tribunal de Contas da União, no 6, que é certidão de empresas inedôneas, a empresa está totalmente regular. Não tem nenhuma sanção administrativa na empresa. Mais de 4 anos e não deu tempo o município se planejar para comprar os carros? Pergunta aqui o nosso ouvinte, Washington. Não, na verdade, né, a gente sabe dessa circunstância, né, só que o que é que acontece? O município hoje, ele vem tentando se reerguer, né, devido a diversas circunstâncias, né, questão de a gente não tem um recebimento efetivo de recursos assim, que por exemplo, como cidades que recebem royalties de petróleo, de energia, e a gente trabalha com muito pouco, né? Com a luta pelo recurso municipal é muito grande, e a gente depende muito dessa questão de incentivo dos parlamentares, dessa questão política, e aí o nosso planejamento, né? A gente, dentro da administração pública, né, existe sempre esse anseio do gestor de resolver o problema, né? Só que quando a gente está dentro da administração, a gente encontra diversas portas fechadas para a gente. Então, assim, nesse momento agora, né, é imprescindível também dizer que, por exemplo, o processo foi marcada a sessão para o dia 6/5. Só que esse processo, ele foi autuado, né, instruído há pelo menos 3 meses antes. Porque é um trabalho que não é um trabalho simples de fazer, né? A secretaria faz todo o levantamento por meio do documento de formalização de demanda, né? Prepara o estudo técnico preliminar, que a gente já acabou de falar aqui, que é o ETP, o termo de referência, todo o levantamento de mercado, pesquisa mercadológica. O processo segue para a gente para fazer instrução na nossa licitação e ainda vai para a análise jurídica. Então, assim, é todo um passo a passo que acaba criando uma morosidade para a situação processual. No caso, a empresa MB, não é isso? Ela tem a obrigação também de recolher o lixo da zona rural de Caicó? Perfeitamente, da zona rural também, isso mesmo. Urbano e rural, não é isso? Urbano e rural. Ok, Tiago, algo mais a acrescentar? De repente alguma pergunta que eu não fiz, que você queria colocar sobre o contrato, pode ficar à vontade. Não, é só para informar que
A gente está lá no setor de licitação, a gente está disposto para demais esclarecimentos que surgirem. Qualquer dúvida pode nos contatar, que estamos dispostos para... Essa pergunta aqui, eu acho que talvez você não consiga responder, mas o ouvinte quer saber o seguinte: o dinheiro que a prefeitura vai economizar, segundo o processo licitatório, vai ser investido em quê? Tem como repetir, O ouvinte pergunta o seguinte: você disse que o município vai economizar uma boa quantia, né? Essa economia vai ser investida em quê, por exemplo? O município, ele pode investir em diversas áreas, né? Inclusive em outras secretarias, né? O recurso sobrando, a continuidade do serviço público, ela fica garantida, né? E esse recurso que vai bancar esse contrato, no caso, ele vem de uma fonte específica? É importante destacar que essa parte de pagamento a gente não tem tanto controle, Não, né? eu pergunto porque eu não sei se já está em operação a questão da taxa do lixo, né? Aqui de Caicó, mas aí, por isso que minha pergunta seria: de onde é que vem esse dinheiro para pagar esse contrato? O contrato, sempre quando a gente vai preparar o processo de licitação, a gente observa se existe dotação orçamentária disponível para o custeio. Né? Existe a dotação, sim. Okay, e os recursos pode ser o recurso próprio, pode ser alguma emenda. A batalha do município, o que a gente consegue afirmar é que o município vai batalhar para que esse serviço seja efetivamente prestado ao município de forma de excelência, né? Como já é prestado em outros municípios, a exemplo de Parnamirim, Natal, como o nosso colega falou, São Paulo, Guarulhos, e que seja efetivamente pago, tudo direitinho, que seja tudo certinho. Washington, obrigado pela sua participação. De repente, alguma pergunta que eu não fiz, você pode ficar à vontade, esclarecer. Acho que o momento realmente é esse. Queria até agradecer aqui a sua participação do Tiago, porque não se comenta noutra coisa aqui em Caicó, essa questão do contrato, né? E as pessoas têm dúvidas. Eu acho que realmente esse momento aqui é muito importante. Algo mais a acrescentar? Marcos, na verdade, só registrar mesmo meu sentimento de gratidão, né? A primeira vez que a gente tem a oportunidade de vir aqui à rádio, né? Eu agradeço a você. O seu programa é um espaço aberto, né? De escuta, tanto da nossa população quanto da Prefeitura Municipal. E assim, o sentimento é de gratidão, né? É de nos colocar à disposição da população para qualquer dúvida, né? Inclusive, registrar, por exemplo, hoje a gente está aqui, mas logo menos a gente vai abrir outro processo de licitação, né? Uma concorrência que é para pavimentação de algumas ruas. Eu posso até registrar aqui a você, só um pouquinho para eu dizer aqui a você quais são as ruas que a gente já vai licitar hoje, né? É a rua Memeu Vale, bairro Vila Altiva, rua Juarez Távora, bairro Mainá, e rua Silvio Romero, no bairro Mainá. Então a gente, logo mais às 8 horas, estaremos abrindo esse processo de licitação. Para escolher já a empresa responsável pelas obras? Para escolher a empresa responsável pelas obras. E a empresa vencedora vai ter quantos dias para começar o trabalho? São 5 dias úteis para implantar o canteiro de obras e iniciar o trabalho. Então os moradores que moram nessas ruas, Memeu Vale, Vila Altiva, quais são as outras? Memeu Vale, Vila Altiva, rua Juarez Távora, bairro Mainá e rua Silvio Romero. Se tudo transcorrer bem, nos próximos dias as pedras já começam a ser colocadas nessas ruas. Perfeitamente. Okay. Obrigado pela sua participação, viu, Washington? Gratidão, meu amigo. Então, bom dia. 7 horas, 7 minutos. Eu volto já após nosso intervalo comercial com